Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Estão conseguindo estudar certinho, manter a rotina? Espero que sim. Eu vi que alguém mandou uma dúvida no grupo na semana passada, eu acho. Eu tava sem celular nesses dias. Aí acabou que a Isa respondeu, mas é a dúvida de conta, né? Que ela contou. Enfim, eu dei meu e-mail também para vocês. Se alguém não responder no grupo por acaso, manda no e-mail, que e-mail eu olho sempre. Beleza? Vamos lá então, aula 12. Nesse momento a gente já acabou de ver os fundamentos da geometria e fechamos o estudo de triângulo, né? Foram duas aulas de triângulos. Agora a gente vai ter uma aula específica de... não é circunferência e círculo não. É uma aula de... depois eu mudo. É de quadrilátero e circunferência. Para a gente acabar as figuras importantes, né? Que são as que caem mais nos vestibulares. Depois, na próxima vez que for minha aula, a gente vai ver polígonos, que são o resto das figuras, pentágono, hexágono, octógono cai bastante, decágono, todos eles regulares. E vamos começar a ver as áreas para a gente finalizar a geometria plana. Enfim, vamos lá. Nessa aula aqui a gente vai ver quadriláteros, né? Igual eu falei, essa aula aqui é de quadriláteros e circunferência. Vamos ver os tipos de quadriláteros e a fórmula para calcular a área. Eu vou falar de área de quadriláteros agora, porque já que a gente vai falar os tipos, a área, vocês vão ver que é mais ou menos parecido para todo mundo. Quando a gente for ver áreas depois, eu não ter que voltar a falar em quadriláteros para depois entrar em área. Vamos ver circunferência, conceitos e elementos constitutivos, ângulos da circunferência, ângulos excêntricos interno e externo, posições relativas da circunferência ao ponto, à reta, outra circunferência e potências de um ponto. Vamos lá então? Bora. Os quadriláteros, pessoal. Quadrilátero é qualquer figura que tenha quatro lados. Então, isso aqui é um quadrilátero, tem quatro lados. Isso aqui é um quadrilátero, tem quatro lados. Então, é qualquer figura de quatro lados. Por que não pode ser essa aqui? Na geometria plana, a gente não estuda figuras em que você possa, por exemplo, traçar uma reta, um segmento que esteja dentro dela, saia e volte para dentro. Nós não estudamos esses tipos de figuras, né? Então a gente entende como quadrilátero todas as figuras de quatro lados fechadinhas, né? Que você não possa traçar um segmento de reta que esteja dentro dela, saia dela e volte para dentro dela. Isso aí, estudo de ensino superior. Enfim, os quadriláteros ele é um grande grupo, né? Ou seja, primeiro de todas são as figuras de quatro lados, que é a definição de quadriláteros. Aí dentro de quadriláteros nós temos algumas subdivisões, igual está aqui. Primeira subdivisão, ou seja, o segundo maior grupo dos quadriláteros, depois dos quadriláteros em si, são os trapézios. Os trapézios têm o quê? Pelo menos dois lados paralelos. Quer dizer, o lado de cima aqui com o lado de baixo são paralelos entre si. Se tem pelo menos dois lados paralelos, ela pode ser considerada como um trapézio. Dentro dos trapézios, nós temos os paralelogramas. Paralelogramas são, igual o nome diz, figuras que têm os lados opostos paralelos, ou seja, dois pares de lados paralelos. Tipo aqueles tijolinhos que tinha na rua, né? Paralelepípedo, lembra daquilo. Aí dentro dos paralelogramas, ou seja, das figuras que têm dois pares de lados paralelos, nós temos os retângulos, cuja propriedade é ter quatro ângulos de 90 graus, quatro ângulos retos, e temos os losangos, e é losango assim. Losango que escreve, não losangulo. Opa, esqueci o N. Eia. Losango. Assim, não losangulo. Que são figuras que têm os quatro lados iguais.
E por terem os quatro lados iguais, elas têm diagonais perpendiculares. Perpendiculares é o quê? Que formam ângulos de 90. A gente vai ver daqui a pouco. Traçando as duas diagonais, que a gente vai chamar de diagonal maior e menor, elas vão formar um ângulo de 90 graus entre si. Beleza? E por último, o quadrado, que é a mistura, por assim dizer, da conceito de retângulo com de losango. Ou seja, é uma figura de quatro lados de mesma medida, tal como o losango, e de quatro ângulos retos, tal como o retângulo. Algumas propriedades dos paralelogramas, né? Então aqui a gente estava no grupo quadriláteros. Dentro dos quadriláteros a gente tem o grupo dos trapézios. Dentro do grupo dos trapézios a gente tem o grupo dos paralelogramas, que é todo mundo isso aqui, né? Quadrado, losango, retângulo. Os paralelogramas têm algumas propriedades da classe deles, né? Possuem os ângulos opostos congruentes, ou seja, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse aqui, e esse aqui a mesma medida desse aqui. Ele tem que ter isso para estar dentro da classificação de paralelogramas. Segunda propriedade, possuem lados opostos congruentes. Quer dizer, os lados opostos têm que ser iguais. O que não quer dizer que tem que ter os quatro iguais, né? Porque quem tem que ter os quatro iguais é o losango. O paralelogramo tem que ter os lados iguais 2 a 2, né? Os lados opostos iguais. As diagonais dividem-se no meio. Quer dizer que o encontro das diagonais é o ponto médio das duas. Essas duas diagonais são divididas, né, em duas, por esse ponto aqui, que eu vou chamar de P. Todo paralelograma com diagonais congruentes é retângulo. Congruentes é o que? Iguais, né? Então, o retângulo, ele tem as duas diagonais dele de mesma medida. Então, dentro aqui dele, se a gente for ver, a gente tem 4 pedacinhos iguais e 2 triângulos isósceles semelhantes 2 a 2, né? Esse triângulo aqui é idêntico a esse e esse triângulo aqui é idêntico a esse. Isso aqui pode ser usado em exercício. E todo quadrado é retângulo e losango. Já vimos aqui, né? O quadrado é a intersecção dos dois. Agora a gente vai ver um pouco dessas figuras uma a uma, né? E aqui eu vou falar um pouquinho da área deles. O trapézio é a figura mais básica das que a gente viu. É a primeira lá, que a única necessidade que ela tem é de ter dois lados opostos paralelos. Tendo isso, já é um trapézio. E aí nós temos dois tipos de trapézio: o trapézio isósceles e o trapézio retângulo. Isósceles por quê? Porque os dois lados não paralelos têm as medidas iguais, igual tá com os tracinhos aqui, né? E o retângulo porque ele tem ângulo reto dentro dele. Só um lado, né? Porque se ele tivesse os dois lados com ângulos retos, ele seria um quadrado ou um retângulo, não um trapézio. Aqui ele é um trapézio retângulo. Como que a gente calcula a área do trapézio? Isso eu vou falar agora. A área, já usando isso em algum exercício um tempo atrás, é base maior mais base menor vezes h por 2, onde a altura é a altura relativa às bases paralelas, né? Essa altura aqui. Essa aqui é h e aqui o h está representado por d, né? Calculando a base maior mais a base menor vezes h dividido por 2, a gente consegue a área do trapézio. De onde vem essa fórmula? É como se você imaginasse que você tem outro trapézio aqui, ligado de ponta cabeça com ele, com as mesmas medidas. E aí, esse triângulozinho aqui, estão vendo? Esse aqui, ó, eu vou recortar ele e colocar desse lado. Aí a gente ficou com um retângulo. E como é que a gente faz a área do retângulo? Base vezes altura, né? Ou seja, lado vezes lado. Esse lado aqui é Bzão, Bzinho. Esse lado aqui é Bzão. Esse pedacinho a gente jogou para cá. E esse tantinho aqui é Bzinho.
esse lado vezes a altura. Daí que vem essa fórmula. E serve para os dois, né? Porque esse aqui é a mesma coisa. Paralelogramo agora. Já descemos um nível, né? Os paralelogramos estão dentro dos trapézios. Como é que a gente calcula a área? É A vezes H, onde A é o lado cujos lados são paralelos, né? Ou pode ser esse aqui também, tanto faz qual você queira chamar de A. Só que aí você tem que ter essa altura relativa ao lado que está usando. A altura vem que forma 90 graus aqui. E a mesma ideia da outra figura, né? Se a gente recortasse esse triângulozinho aqui e passasse ele para cá, a gente ficaria com um retângulo que seria H vezes A, o cálculo da área dele. Retângulo, uma figura de 4 ângulos retos. Fácil, né? Lado vezes lado. E no retângulo a gente tem aquela propriedade que a gente viu agora há pouquinho, das duas diagonais se cruzarem no ponto médio, chamado de ponto médio M, das duas. Ou seja, essa aqui é igual a essa aqui, que é igual a essa aqui, que é igual a essa aqui. Fechou? O exercício, que isso aí tudo. José somou as medidas de 3 dos lados de um retângulo e obteve 40 centímetros. João somou as medidas de 3 dos lados do mesmo retângulo e obteve 44 centímetros. Com essas informações, pode-se afirmar corretamente que a medida em centímetros do perímetro do retângulo é... Perímetro, a gente já viu, perímetro é a soma de todos os lados. Chamar esse lado aqui de A, esse lado aqui de B. Aí esse lado aqui também é A, porque tem a mesma medida. Esse lado aqui também é B, porque tem a mesma medida. Perímetro é a soma de todos os lados. Então o João somou 3 desses lados e conseguiu 40. O João somou 3 dos lados do mesmo retângulo e obteve 44. O que isso quer dizer? Que eles pegaram lados diferentes, né? Quer dizer, vou chutar que o José pegou o lado A e B. Pegou 3 lados. Enquanto o João pegou o lado A, B e B. Com isso, a gente consegue um sistema, né? De 2 equações com 2 incógnitas. Resolvendo esse sistema, eu vou fazer aquela regra da soma. Vou somar as 2 equações. Vou ficar com 3A mais 3B é igual a 84 centímetros. Dividindo todo mundo por 3. A mais B é igual a 28 centímetros. E vocês concordam que se ele quer o perímetro, e o perímetro é a soma dos lados, ou seja, A mais A, 2A, mais B, 2B, eu não tenho nem que fazer a conta, né? É só multiplicar esse 28 por 2. Ou seja, 2A mais 2B, multiplicando isso aqui por 2, perímetro é igual a 56 centímetros. Losango. Aí o losango ele tem algumas propriedades além das simples do trapézio, paralelogramo e retângulo, né? As duas diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Quer dizer, a gente tinha visto que ele forma ângulos de 90 graus com o cruzamento das duas diagonais. E essas diagonais são bissetrizes dos ângulos. Por que isso acontece? Porque ele tem os 4 lados iguais, certo? Quer dizer, esse aqui divide... Não é por causa disso, porque tem os 4 lados iguais. Eu estou pensando aqui agora, eu não sei se eu já falei o conceito de diagonal. Acho que não, né? Que a gente não tinha visto em triângulo. Mas diagonal é o segmento de reta que parte de um vértice e vai até o vértice oposto. Num quadrilátero diagonal, só temos 2 opções, né? Ela parte desse vértice e até esse, ou parte desse vértice e até esse. Isso a gente considera vértices opostos. Mas se eu imaginar num... desenho bem porco aqui.
um pentágono. O que são um vértice oposto? O vértice oposto a esse ponto aqui pode ser tanto esse quanto esse. Então, esses dois segmentos são diagonais. Aí, desse vértice aqui, pode ser tanto esse quanto esse. Esses dois segmentos são diagonais, quer dizer, parte de um vértice e vai até o vértice oposto. Quando a figura tem mais de 4 lados, todos os outros vértices a qual ele não é diretamente ligado são considerados vértices opostos. A gente vai ver que existe uma fórmula para cálculo de quantidade de diagonais em figuras. Quer dizer, você vai conseguir calcular quantas diagonais tem um octógono sem ter que ficar contando com essa fórmula. Segunda propriedade, as diagonais são perpendiculares entre si. Isso aí a gente já tinha visto, né? Que as diagonais se cruzam e formam ângulos de 90 graus. E o cálculo da área do losango é a diagonal menor vezes a diagonal maior sobre 2. Por que isso? É como se a gente imaginasse que ele é um quadradão grande. Aí, né? E esse nosso quadradão grande teria lados Dzão, diagonal maior, e lado Dzinho, diagonal menor. Só que ele ocupa só metade do espaço do nosso quadrado grande, né? Por isso dividido por 2. É daí que vem a fórmula do cálculo da área do losango. Quadrado, mais fácil, é a figura que acontece tudo, né? Tem todos os lados, os ângulos retos, todos os lados de mesma medida, as diagonais dele se cruzam no ponto médio das duas e dividem em 4 iguais. Quadrado, acontece tudo. E o cálculo da fórmula da área, a fórmula mais simples que existe, que todo mundo sabe desde pequenininho, a área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Certo? E aqui eu já vou aproveitar e falar para vocês, se eu quisesse calcular essa diagonal do quadrado, qual que é o valor dela? Como é que a gente faria isso? A gente faria um Pitágoras, né? Isso aqui seria um cateto, isso aqui seria outro cateto, a diagonal seria a hipotenusa. Então ficaria L quadrado mais L ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. 2L quadrado, a gente passa o 2 para cá, ficaria L raiz de 2 é igual a diagonal. Nossa, que diagonal porca. É igual a valor da diagonal do quadrado. Esse L raiz de 2 é bem fácil de fazer, né? Quer dizer, eu descobri ele em 2 segundos, mas de tanto fazer exercício que vai precisar achar o valor de diagonal de quadrado, você acaba decorando esse número. Diagonal do quadrado é L raiz de 2. De cara assim você já faz. Igual a altura do triângulo equilátero. Lembra que a gente fez? Quando você tem um triângulo equilátero de lado L, que a gente faz do mesmo jeito, né? Traça a altura aqui, aí aqui ficaria metade de L. Aí você faz Pitágoras com ele, que no final fica L raiz de 3 sobre 2, é o valor da altura do triângulo equilátero. É outro número fácil de achar, mas que você decora de tanto usar. Circunferência. Vamos lá então. A gente tem circunferência é diferente de círculo. Diferente de círculo. Circunferência é só o contorno, como se fosse a borda de uma pizza. Já círculo seria toda essa área dentro. Quer dizer, enquanto circunferência é uma medida de, entre aspas, perímetro, escritinho horrível. Círculo, quando a gente fala em círculo, a gente está falando de área. Também entre aspas, né? Circunferência, perímetro, contorno, círculo, área, a parte de dentro. E a gente tem alguns elementos da circunferência. O primeiro deles, já está marcado, é o raio. Definição de raio, um segmento que sai do centro e vai até a borda. Mais simples de todos, né?
Em seguida, diâmetro, segmento que vai de uma borda a outra passando pelo centro. Quer dizer, se o raio vai do centro até uma borda, o diâmetro vai de uma borda a outra passando pelo centro, a gente tem que esse diâmetro é como se tivesse dois raios seguidos, né? O valor do diâmetro é 2 vezes o valor do raio, ou seja, diâmetro é igual a 2r. Outro elemento, comprimento, perímetro, né? Que é o contorno. A gente calcula ele através dessa fórmula aqui. Comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Essa fórmula aqui, lembra que a gente falou de medidas angulares lá no comecinho do nosso curso de geometria? Que esse 2π, esse valor 2π, é o contorno da circunferência, de qualquer circunferência, no sentido de que 2π radianos, né? Esse é o contorno de qualquer circunferência. Então, esse 2π vai ser constante para as circunferências, porque ele é o que converte o nosso elemento angular num elemento métrico, e esse raio é o que vai depender de cada circunferência, né? Se eu fizer uma circunferênciazinha pequenininha assim, o 2π mantém, mas o raio dela vai ser muito menor. Então, elas variam em função do raio. Corda, segmento que vai de uma borda a outra. Segmento que vai de uma borda a outra da circunferência. Vou desenhar então. Isso aqui é uma corda. Já tinha desenhado. Deixa eu cancelar aqui. Vai de uma borda a outra da circunferência. Mas o comprimento também não faz isso? O diâmetro também não faz isso? Ele não vai de uma borda a outra? Sim, mas passando pelo centro, né? Então o diâmetro é também uma corda, mas ele é uma corda especial que passa pelo centro. Aí recebe o nome de diâmetro. Qualquer outro segmento que vá de uma borda a outra é chamado de corda. Quer dizer, isso aqui é uma corda, isso aqui também é uma corda, enfim. E arco é a parte da circunferência delimitada pela corda. Quer dizer, se a gente levar em consideração essa corda aqui em preto, o arco dela é essa partezinha aqui, de fora, ou seja, a parte da circunferência delimitada pela corda. E esse nome é por causa do desenho que ele parece, né? Aqui o arco, aqui a corda, esse segmento aqui, que vai do centro até encostar na corda, ele é chamado de flecha. Não sei se eu coloquei aqui, não. Deixa eu anotar então. Tô ruim pra escrever hoje. Esse segmento é chamado de flecha. Fica o arco, a corda e a flecha, né? São os nomes desses segmentos. Fica fácil de lembrar. Esse aqui é o A de arco, tá? Não de área. Eu devia ter feito ele diferente, agora que eu vi. Mas quer dizer, se o comprimento, que é a volta inteira, tem o valor de 2πr, se eu quiser calcular só o arco, só essa partezinha aqui da minha circunferência, como é que eu faço? Bom, a gente relaciona mais ou menos assim, né? Se 360 graus é o valor de uma volta inteira, e esse valor é 2π vezes o raio, esse tantinho aqui, que eu vou chamar de alfa, vai ser quanto? Que é o que eu vou chamar de CA, vai, complemento do arco. Aqui, pronto, CA. CA. A gente vai multiplicar aqui, né, cruzado, e simplificando, você chega nessa fórmula aqui. CA, comprimento do arco, é igual a π vezes R, vezes esse ângulo aqui, né? Que é o ângulo que a gente quer delimitar, dividido por 180, porque o 2 aqui vai dividir o 360 em 180. Esses são os elementos constituintes da circunferência.
Ângulos da circunferência. Isso aqui é importantíssimo, não pode esquecer nunca na vida de vocês. Ângulo central e ângulo inscrito. Ângulo central é um ângulo que tem o seu vértice, ele tem o seu apoio no ponto central da circunferência. Por isso que ele é chamado de ângulo central. O valor desse ângulo central é igual à medida do arco que ele enxerga, AD. O que isso quer dizer? Vamos entender. Se na circunferência toda a gente tem 360 graus, quer dizer, a volta inteira é 360, a volta toda aqui. Esse pedacinho de volta, vamos dar qualquer valor para ele, 50 graus. Se o ângulo tem o vértice no centro e ele mede 50 graus, a gente pode afirmar que esse comprimento AD também tem 50 graus. Lembrando que a volta tem 360, certo? E o ângulo inscrito. Inscrito é o quê? O ângulo que está colado na circunferência, está sobreposto, né, à circunferência e enxerga um setor dela, né, enxerga um arco dela. Quer dizer, enquanto esse aqui está apoiado no centro, o ângulo inscrito está apoiado na circunferência mesmo, na borda dela. E o valor dele, do ângulo inscrito, é metade do arco que ele enxerga. Quer dizer que isso aqui é 50 graus, ele vai estar enxergando com 25 graus. Ou seja, fica metade, né, do ângulo alfa. E esse ponto poderia estar em qualquer lugar, poderia estar aqui, poderia estar aqui. O importante é que ele estivesse enxergando essa medida angular, certo? Isso aqui a gente vai fazer exercício disso aqui depois. Agora, aliás, vamos fazer já o exercício disso, usando esse conceito de ângulo central e ângulo inscrito. Considere a figura e os dados a seguir. Dados. O é o circuncentro do triângulo ABC. Circuncentro já estudamos, né? O círculo que fica de fora do triângulo. Qual o ponto do triângulo que tem o circuncentro? Você lembra como é que a gente chama esse ponto? Tem que lembrar. Medida do ângulo ACD é 50 graus. Vou colocar aqui já então 50 graus. BEC e BDC são retos. BEC, esse aqui é reto. E BDC, esse aqui é reto. Beleza? FG é o diâmetro da circunferência de centro O. Tá bom. FG aqui é o diâmetro. Ou seja, vai de um lado ao outro da circunferência, passando pelo centro. Ele quer a medida do ângulo AFG em graus. O ângulo AFG é este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Em graus é igual a... Vamos lá então. A gente consegue ver que isso aqui é 90 e os dois estão sobre a mesma reta. Isso aqui também é 90 graus, né? Agora, olhando para o triângulo ADC, se a gente tem 50 graus aqui e 90 aqui, para completar 180, aqui tem que ser um ângulo de 40 graus, certo? E aqui, se aqui é 90 graus, o outro que está sobre a mesma reta dele, também tem que ser 90 graus, beleza? E agora, olhando para o triângulo B e A, 40, 90 para 180, esse aqui tem que ser 50 graus. E agora que vem o conceito de ângulo aqui central e ângulo inscrito, né? Este ângulo de 50 graus está enxergando
este arco aqui. Conseguem ver isso? Mesma coisa como se fosse aqui, né? O ângulo colado na circunferência está enxergando um arco. Aqui é a mesma coisa. Este ângulo colado na circunferência está enxergando o ângulo FA. O que isso quer dizer? Se fosse do ponto O enxergando FA, a gente poderia falar que esse ângulo tem o mesmo valor do arco, né? Mas o ângulo de cá, colado na circunferência, o ângulo inscrito na circunferência, vale metade do arco. Quer dizer o quê? Que isso aqui é 50 e é metade do arco, esse arco tem uma medida de 100 graus. E, olhando aqui para o FG, o diâmetro que vai de um extremo ao outro passando pelo centro, ele divide a nossa bola, a nossa circunferência de 360 graus em duas metades de 180, né? Quer dizer, essa metade aqui tem 180 e a outra metade também tem 180. Se aqui do F até o A é 100, para o G, A falta 80 graus. Aí, somando a volta toda, 360. E o nosso ângulo alfa é o ângulo inscrito na circunferência que enxerga o GA, que é esse segmento que vale 80. Ou seja, o nosso alfa vale metade do ângulo de 80, né? Aqui, de novo, ele enxerga esse arco e vale metade dele. Aqui, nosso ângulo alfa está enxergando o arco de 80 e vale metade dele. Ou seja, a resposta do exercício, que era um teste, né? 40 graus. Esse exercício você só consegue fazer com esse conceito. Você pode tentar depois ficar rabiscando os ângulos aqui, tipo, eu consigo achar que esse ângulo aqui vale 40, eu consigo achar que esse ângulo aqui vale 40, você consegue achar todos aqui, mas esse ângulo que ele pede, o alfa, não. Você tem que ter essa noção de ângulo central e inscrito na circunferência. Ângulos excêntricos, onde a palavra excêntrica vem de fora do centro, certo? Excêntrico, fora do centro. Excêntrico interior, ou seja, está fora do centro, o centro estaria aqui, um pouco mais para cima talvez, está fora do centro, mas ainda dentro da circunferência. Como isso aqui, a gente tem que o valor do ângulo alfa, sendo o ângulo alfa um desses ângulos aqui, é igual ao arco AD mais o arco CB dividido por 2. E lembra que se eles são opostos pelo vértice, né, o vértice é o ponto P, os dois são iguais. Por definição, ou seja, por regra, a medida desse ângulo alfa é arco AD mais arco CB dividido por 2. O ângulo excêntrico interior. De onde vem isso? É como se fizesse uma média, né? Porque, vamos lá, se a gente tem isso aqui, com esse ângulo, enxergando esse arco de fora, a gente viu que ele vale metade dele, né? Certo? Aqui, por esse ponto não estar colado na circunferência, ele está um pouco para fora, e tá vendo que essa medida AD e CB até que parece que estão iguais, né? Mas poderia ser AB aqui, poderia ser o ponto A aqui, por exemplo. Aí os ângulos ficariam totalmente, né? O CB e o AD ficariam totalmente diferentes, as medidas dos arcos. E para achar esse valor desse ângulo aqui, é como se a gente fizesse uma média das medidas dos arcos, né? Média, soma e divide por 2. Arco AD mais arco CB dividido por 2.
o valor desse ângulo excêntrico interior. Se tem o interior, temos também o ângulo excêntrico exterior. Excêntrico está fora do centro e exterior à circunferência. No exterior, a fórmula muda. O valor desse ângulo, chamei de ômega, é o arco AB, ou seja, o arco maior, menos o arco menor, dividido por 2. Nos lembra que se aqui, quando está no centro, eu enxergo, né, o mesmo valor que eu tenho de arco. Se está colado na circunferência, eu enxergo metade do valor do arco. Se ele está então fora da circunferência, tem que ser menos que a metade. Justo, né? Ou seja, vai ser um número desse aqui, menos esse aqui, dividido por 2. O valor desse ângulo ômega. Posições relativas da circunferência. Esse assunto, posições relativas, não vai ter tanta aplicação para a gente agora na geometria plana. Ele é muito mais usado na geometria analítica, né? Onde a gente vai estudar ponto, reta, circunferência no plano cartesiano através de equações. Já ouviu falar da equação da reta, equação da circunferência, equação da parábola. Lá, para determinar algumas coisas através de equações, a gente vai ter que ter essas noções de posições relativas. E como a gente está falando disso agora, eu vou introduzir esse assunto mais para frente na geometria analítica e a gente revisa eles antes de dar o conteúdo. Posições relativas da circunferência e do ponto. Quando você imagina uma circunferência e um ponto, tem 3 jeitos possíveis de imaginar isso. O ponto pode estar dentro da circunferência, o ponto pode estar na circunferência e o ponto pode estar externo à circunferência. São as 3 posições possíveis relativas entre um ponto e uma circunferência. Lógico, o ponto pode estar aqui também, mas continua sendo um ponto dentro, né? Então, independente de onde ele esteja, ele está dentro nela ou fora dela. Qual que é a grande sacada disso aqui? A sacada de comparar a posição de ponto com a posição de circunferência lá na geometria analítica para a gente vai se fazer uma comparação com o raio da circunferência. Quer dizer, um ponto que está interno à circunferência, ele tem uma distância dele para o centro menor do que a distância, menor do que o tamanho do raio da circunferência. Concordam? Sim, né? Se o raio vai do centro até a borda, o ponto está para dentro da borda, a distância do ponto é menor do que o tamanho do raio. Lá na geometria analítica vão ter exercícios, por exemplo, que pedem determine se o ponto P, ele te dá as coordenadas do ponto, pertence ou não à circunferência tal, que te dá a equação da circunferência. Como é que você sabe se o ponto P está ou não dentro da circunferência? Fazendo assim, você vai usar a equação do ponto, né? Equação do ponto, e chamar ele de menor do que a equação do raio da circunferência. Vocês vão ver. E aí você consegue, né? Por exemplo, se der que está menor, quer dizer que está dentro. Se der maior, quer dizer que o ponto está fora da circunferência. Quando o ponto está contido na circunferência, está na borda dela, ele tem a distância do ponto ao centro, d ponto ao centro, é igual à medida do raio, mesmo valor. De novo, na geometria analítica a gente vai usar isso, né? Determine o ponto P tal que P esteja contido na circunferência. Aí você vai fazer a equação do ponto que você quer igual à equação do raio da circunferência para achar esse valor. Assim como a gente tem as relações de ponto e circunferência, a gente tem de reta e circunferência. E você já consegue imaginar também quais são as 3, né? A reta pode passar por dentro da circunferência, ou seja, ser secante à circunferência. Pode ser tangente, toca em um único ponto, a circunferência. E pode ser externa à circunferência. De novo, a gente vai fazer as comparações na geometria analítica
querendo, determine se a reta S passa ou não pela circunferência O. Você vai ter que comparar as equações tendo essa noção de posições relativas. O detalhe da reta tangente é que ela determina com o centro um segmento perpendicular, quer dizer, tem 90 graus. A reta tangente, que toca em um único ponto, faz com o centro um ângulo de 90 graus, certo? Guarda isso, que isso aqui cai em exercício. Aqui, a menor distância do centro à reta também é uma reta que faz 90 graus, né? Mas aqui é a única distância. Posições relativas entre as circunferências. Essa imagem aqui eu não tive nem a vergonha na cara de desmontar, né? Eu peguei a imagem inteira de uma apostila. Posições relativas entre as circunferências e circunferências. De novo, vocês conseguem imaginar quais são as possibilidades, né? Circunferência C2 é menor estando dentro da C1, que é maior. Aí o D, ou seja, a distância entre os centros é menor, é R1 menos R2, onde R1 é o raio da grande, né? R2 é o raio da pequena. De novo, usamos esse conceito em geometria analítica, como os exercícios pedem. Ela pode ser tangente interna à circunferência. Ela pode ser secante, passa por dentro da outra circunferência. Ela pode ser tangente externa, onde aqui a distância entre os centros é a soma dos dois raios. E pode ser externa, não toca em lugar nenhum, onde aqui a distância entre os dois centros é maior que a soma dos raios, né? Aqui, a circunferência secante, o detalhe é que a distância entre os centros é igual ao raio da maior, certo? Isso aqui, ó, é o raio da maior. Ele é a distância entre as duas circunferências. Mas vocês conseguem pensar na hora se precisar. Exercício disso. Eu falei que esses conceitos a gente usa mais em geometria analítica, né? Aqui foi só uma coisa que tem alguma ideia parecida para ilustrar melhor. Porque não tem como se usar um exercício de GA agora. Considere o alvo mostrado na figura a seguir, construído em 3 circunferências tangentes, 2 a 2, com DA igual a C, DA igual a C igual a 10, e os pontos D, A e C colineares, estão na mesma reta. Um dardo é lançado e atinge o alvo. A probabilidade de o dardo atingir a região sombreada é D. Probabilidade, o que é isso aqui? Isso aqui é qual a chance, né? Qual a chance de um dardo aleatório lançado aqui atingir a região sombreada? Quer dizer, o dardo vai ser jogado e vai atingir essa área da circunferência maior. E essa área pode ser a área sombreada e pode ser a área não sombreada. Então, a probabilidade, a chance, se fosse 100%, seria tudo, né, preto. Já que é menor que 100%, vai ser uma fração. Vai ser um pedaço dessa área total. Quer dizer, que os pedaços dessas áreas pequenas, né? Então, vocês concordam comigo que se eu fizer a área total, a área da circunferência grande, sobre duas áreas da circunferência pequena sobre a circunferência grande, eu tenho essa probabilidade? Quer dizer, já que as circunferências pequenas são iguais, né, tem o mesmo tamanho, se eu tirar a área que eu não quero que acerte, que é a área branca, da área sombreada, eu consigo a probabilidade de um dardo aleatório atingir essa área sombreada. E aí a gente entra com a fórmula de área de circunferência. Não falei ainda, né? Isso aí é para vocês. Eu vou deixar para a semana que vem, quando a gente vê áreas de figuras planas. Mas vou dar uma adiantadinha aqui, vocês já devem ter visto também. Qual que é a área de uma circunferência? É o círculo, que a gente mede como 2πr².
esse é o valor da área da circunferência. Quer dizer, na circunferência grande, na circunferência grande vai ser o raio dela, nas pequenas o raiozinho delas, né? Os raiozinhos das pequenas valem 10, porque ele falou. E se todas são tangentes e os pontos são colineares, o raio da circunferência grande vai ser igual ao diâmetro da circunferência pequena. E o diâmetro da circunferência pequena é 2 vezes o raio dela. Então, enquanto o raio da pequena é 10, o raio da circunferência grande é 2 vezes o raio da pequena, que é 20. E a gente substitui esses valores de raio nas fórmulas de cálculo de área. 2 vezes 2 porque a gente tem duas circunferências, né? Π vezes o raio da pequena ao quadrado sobre π vezes o raio da grande ao quadrado. Cortando π, né? E não posso simplificar nada mais aqui, porque a gente tem os números ao quadrado. 2 vezes 100 por 400. Simplificando agora assim, corta os zeros, corta aqui fica 1, corta aqui fica 2. A probabilidade de um dardo aleatório atingir a área sombreada é meio, ou 50%. Certo? Só para ilustrar essa ideia de circunferência interna e tangente, né? Que é o que a gente viu aqui, circunferência tangente, certo? A gente vai voltar a falar disso quando a gente falar de geometria analítica. Último assunto da aula de hoje, potência de um ponto. Esse é um assunto não tão recorrente em vestibulares, o Enem mesmo cobra pouquíssimo, mas os outros FUVEST, Unicamp, Unesp, pode ser que apareça. Tá na lista no edital do Enem, né? Então, estudem, mas não sei, eu não vejo cair tanto assim. Enfim, vamos lá. Potência de um ponto. Essa fórmula aqui. A regra da potência de um ponto diz pra gente que o valor de PA, onde esse aqui é um ponto qualquer, vezes PB é igual a PC vezes PD. De onde vem isso aí? Esses dois ângulos aqui são iguais, né? Eles são opostos pelo vértice. Certo? E, reparem comigo, esse ângulo A, se a gente der essa corda aqui e essa corda aqui, esse ângulo A vai estar enxergando esse arco de D até B, que vai valer a metade dele, né? Já vimos isso agora há pouco. E esse ponto C, se a gente fizer a mesma coisa para ele também vai estar enxergando essa medida de D a B. O que isso quer dizer? Que esses ângulos são iguais. Outra ideia que a gente tem daqui, né? Dos ângulos excêntricos. Que esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Porque eles possuem dois ângulos iguais. E se eles têm dois ângulos iguais, quer dizer que o terceiro ângulo também é igual. Se eles são semelhantes, a gente consegue estabelecer razões de semelhança, certo? Quais são elas? O lado PA sobre o lado PD tem que ser igual ao lado PC sobre o lado PD. Aí, multiplicando o cruzado, foi reto demais. Multiplicando o cruzado, a gente chega nessa fórmula aqui de potência de um ponto. Vem da semelhança de triângulos.
falando isso aqui fica ridículo, né? Você fala, nossa, mas é lógico que eu perceberia que esses triângulos são semelhantes fazendo isso, e essa fórmula aqui é super fácil de deduzir. Mas para você enxergar que você usa ela dentro de um exercício, que não vai ser bonitinho assim nele, não vai vir te falar que aqui é 5, que aqui é 4, que aqui é 6 e pedir para calcular esse aqui. Vai ser tudo dentro do exercício, no estilo desse outro aqui que a gente fez, né? Ele vai te dar uma bagunça assim, com uma dessas setas se cruzando, por exemplo, esse aqui, ó, o segmento BF e o CD. Se o D tivesse chegado até aqui, no outro extremo, e dentro desse meio todo, ele poderia pedir para você ter essa informação. Por isso que eu acho muito difícil de cair e difícil de resolver se tiver. Então, ou estudem bem para saber, ou torce para lembrar dessa dedução na hora. Lógico que eu prefiro que vocês estudem bem, né? Potência de um ponto. Aqui é quando o ponto está interno. A gente tem a potência do ponto quando o ponto está externo também. Lembra que lá em cima a gente tinha também o ângulo excêntrico interior, o ângulo excêntrico exterior. Do mesmo jeito, a gente tem também a potência do ponto externo à circunferência. Nesse aqui, a fórmula é PA vezes PB igual a PC vezes PD. Essa aqui vezes essa é igual a essa aqui vezes essa. A dedução dela é um pouquinho mais difícil, então eu vou pular ela. Se alguém por acaso quiser saber de onde vem essa fórmula, me avisa, né? Manda no grupo, manda um WhatsApp que eu mando um rascunhozinho ou coloco na monitoria semana que vem, se vocês quiserem. Outra opção é quando a gente tem uma reta, um ponto externo, que tem uma reta secante, que passa em 2 pontos da circunferência, e uma reta tangente, que toca ela em um só ponto. Aqui a gente precisa adicionar um outro conceito, né? A fórmula é essa: PT é igual a PA vezes PB. Aqui a gente tem que falar do ângulo de segmento. O que é o ângulo de segmento? É o ângulo formado pela tangente e pela corda do arco. Ou seja, PT é a tangente. Qual que é a corda desse arco? Essa aqui, ó. Aqui, se AT é aqui por fora, né? Se esse aqui é o arco, essa aqui é a corda do arco. Deixa eu apagar o arco. Esse ângulo aqui, vocês estão vendo que ele pega um pedacinho de dentro da circunferência e um pedacinho de fora. A medida desse ângulo é igual a metade do ângulo do arco que ele enxerga. Ou seja, esse arco, vamos supor que o centro esteja aqui. Aí. Esse AT, né? Esse aqui seria igual um ponto que tivesse externo e chegaria a metade. Esse ponto tangente é como se fosse o ponto externo aqui. Esse ângulo, deixa eu apagar esses dois negocinhos aqui. Esse ângulo, que eu vou chamar ele de beta. Caramba, eu tô horrível com a caneta hoje. Esse ângulo beta vale metade do arco AT. E aí, nessa fórmula, é como se a gente pegasse o exemplo anterior, né? Onde é AB vezes PB igual a DC sobre CP. E fizesse a mesma ideia, só que contando ele 2 vezes. PT ao quadrado é igual a PA vezes PB. Aqui também a dedução dessa fórmula, se alguém quiser, me peça depois. Última coisa que eu vou falar não é nenhum caso especial, é só uma coisa para vocês ficarem atentos, que é quando eu tenho um ponto
externa à circunferência que traça duas retas tangentes a ela. Aliás, que traça não. Um ponto externo à circunferência só possui duas retas tangentes a ela. Justo, né? Porque ele só consegue fazer duas perninhas que encostem cada uma em um lado dessa circunferência. E essas perninhas que ele faz, as retas tangentes, elas fazem 90 graus com o segmento, com o raio que sai do centro, e também são iguais entre si. As duas têm a mesma medida. Por que eu quero que vocês fiquem atentos com isso? Porque dá para tirar um monte de exercício disso. Quer dizer, vamos supor que ele desenhe aqui OA também. E depois trace uma reta de O até o ponto. A gente fica aqui dentro com dois triângulos isósceles idênticos, certo? Os dois têm esse lado, que vale R, os dois têm o segmento tangente, que tem a mesma medida. E esse segmento, OP, é compartilhado entre eles. E sabendo disso, né, que esses dois segmentos tangentes partindo do mesmo ponto são iguais, nossa, tem muito exercício nesse estilo aqui, nesse estilo de figura. Que seja, eu tenho uma lanterna iluminando alguma coisa, que solta a luz, né? E eu tenho uma bola de futebol do outro lado que está sendo vista. Aí você vai ter que ter essa noção de que esses segmentos são iguais. Os dois fazem 90 graus com o segmento do raio. Dá para explorar um monte de exercício nesse estilo. Eu ainda não montei a lista de exercícios, mas eu vou procurar alguns assim para colocar. Fechou? É isso por hoje então. Bons estudos. Estamos acabando já a nossa querida geometria plana. Quaisquer dúvidas, estou à disposição de vocês. Até amanhã no máximo eu já coloquei a lista no drive, né, de vocês. E é isso então. Até mais, pessoal. Bom fim de semana.